Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Essa carta foi escrita logo em seguida à primeira carta, quando Paulo fala aquelas situações que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto, em torno do ano 56, 57 depois de Cristo. Então no verso 1, Paulo começa de novo se apresentando, quem é o autor da carta. Como ele fez de Romanos, como ele fez na carta aos primeiros Coríntios, ele se apresenta novamente. Verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo e a igreja que está em Corinto, e a todos os santos de toda a Acaia. Então Paulo, o apóstolo, está escrevendo para o pessoal que morava em Corinto, que eram pessoas salvas. E quando ele fala os santos, ali é o quê? Pessoas que foram santificadas pela fé em Cristo Jesus. Não sei se vocês lembram, como a gente já estudou. E ele fala da região da Acaia, que seria o estado. Então a Corinto a cidade, a Acaia a região toda que pegava onde a Grécia é hoje. Não só o estado, mas toda a região. Verso 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa dizendo, olha, a graça sobre vocês. Quem que estende essa graça para nós? Deus nosso Pai. E aí vamos lembrar da nossa identidade. A nossa identidade está no fato de sermos filhos de Deus. E servimos a quem? O Senhor Jesus Cristo. Então a graça vem do Deus nosso Pai e do nosso Senhor a quem servimos, que é Jesus Cristo. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus é o nosso Pai, e Ele estende a nós a sua misericórdia dia após dia. Por isso que diz, o Deus de toda misericórdia. E o assunto agora do capítulo 1 vai falar das dificuldades, das tribulações, dos problemas pelos quais nós passamos nesse mundo. E ele começa esse assunto falando, não nos esqueçamos que o nosso Pai é o Pai de misericórdia e Ele estende a sua misericórdia para nós nos momentos pelos quais nós passamos. No livro de Lamentações de Jeremias, se você abrir lá, você vai ver uma coisa interessante. São 5 capítulos e é um cântico, onde Jeremias, é um cântico fúnebre, onde Jeremias abre o seu coração chorando pela destruição de Jerusalém. Tanto é um cântico que, se você abrir o livro, você vai ver capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5 tem 22 versos. O capítulo 3 ele tem 66 versos, ou seja, 3 vezes 22. É um sistema de cântico que pega cada letra do alfabeto e faz um verso em cima dele. Então ele está falando assim, olha, eu estou abrindo meu coração, eu estou chorando porque Jerusalém foi destruída. No capítulo 1 ele chega a dizer assim, olha, será que a dor maior que a minha dor? No capítulo 2 ele fala, parece que quebrou meus dentes com areia. E aí chega no 3, no meio dele, ele fala assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. No meio do sofrimento, do desespero, da dor, o que pode me dar esperança? Aí ele fala, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é o Senhor, bondoso é o Senhor, e ele vai citando sobre quem Deus é. Então, a certeza de que temos um Pai misericordioso serve de alento e de ânimo para os momentos de dificuldade. O nosso Deus está nos consolando em toda e qualquer situação. Temos conforto na tribulação e consolo na angústia, como diz o versículo 4. Ele nos conforta na tribulação e quando estivermos em qualquer angústia, Ele faz o quê? Nos consolar. Então nós temos um Deus que se preocupa conosco, com as nossas lutas, com os nossos problemas, está sempre disposto a nos consolar e nos confortar nas nossas adversidades. Verso 5.
Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, o Senhor nos conforta e as pessoas olham para nós elas veem isso transbordando nas nossas vidas. O Senhor não só nos ajuda um pouco, mas Ele nos inunda a tal ponto que isso vai transformando o nosso viver e vai fazendo com que as pessoas possam ver a consolação dEle no nosso dia a dia, no nosso sofrimento, na nossa tribulação, na dificuldade pela qual estamos passando. Versículos 6 e 7. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se fomos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Ou seja, se estamos passando por algum sofrimento, por alguma tribulação, por algum problema, nós podemos ter a certeza absoluta que o Deus de toda a consolação, o Pai de misericórdia, estará estendendo para nós o seu consolo. Versículo 8 até o 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ele fala assim, Deus consola a gente na tribulação, e eu vou dar um exemplo para vocês. Nós passamos por situações, inclusive, de iminência de morte. Nós poderíamos ser mortos a qualquer momento aqui. E o Deus que ressuscita os mortos, Ele nos consola no nosso dia a dia. Porque passamos lutas às vezes com respeito à área financeira, passamos lutas na área familiar, nós passamos lutas com às vezes uma situação com um vizinho, uma situação da sociedade, mas nós não podemos esquecer que por pior que ela seja, mesmo que seja a iminência de morte, porque eles poderiam ser mortos por estarem pregando o Evangelho, nós cremos num Deus que nos consola. E a esperança e certeza da vida eterna nos faz servir ao Senhor, mesmo em face à morte. Porque eu tenho certeza que Ele vai nos ressuscitar. Versículo 11 agora. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ele fala, olha gente, eu estou aqui nesse mundo, eu estou passando pelas dificuldades, mas o Senhor tem me ajudado e eu conto com as suas orações. Lembra que ele sempre está falando da necessidade de servirmos ao Senhor em um corpo, cada um dentro da sua função. E Paulo falou, olha, eu estou distante, eu estou pregando, eu estou em iminência de morte, querem me matar porque eu prego o Evangelho e eu conto com a ajuda de vocês. Como? Em oração. Eles não poderiam estar lá, não intercederiam diante de um tribunal, mas intercederiam diante do justo juiz, Senhor dos céus e da terra. Então, oração é colocar-nos diante daquele que nos atende, nos ouve e nos ajuda nas nossas dificuldades. Verso 12. Porque a nossa glória é esta, e testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas pela graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Ele falou, nesse mundo nós passamos por dificuldades, é verdade. Nesse mundo nós vivemos de uma forma que muitas vezes a sabedoria humana não pode nos ajudar. Mas a graça de Deus é suficiente. A graça divina que nos ajuda a passar por esses momentos. Porque a sabedoria humana não pode explicar como alguém em face à morte tem esperança. Como alguém em face à morte não está desesperado. Como alguém que perdeu tudo, como foi o caso de Jó.
vira e fala assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, nos momentos de dificuldades, às vezes o raciocínio humano não consegue entender o que Deus faz na vida daquele que confia nele. E Paulo está dizendo: olha, nesse mundo eu procuro viver sinceramente, em santidade, dedicação a Deus, mas eu não vivo em sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela é limitada. E a graça de Deus ultrapassa qualquer entendimento. Versículo 13, eu vou pedir para alguém ler agora o 13. Porque não vos escrevemos nenhumas outras coisas, senão as que ledes ou reconheceis. E eu confio que vós as reconhecereis até o fim. E como ele escreveu a carta anterior, ele está falando, olha, espero que vocês tenham compreendido, porque lembra que a gente estudou 1 Coríntios? E aí a coisa foi pesada, não foi? De todos os estudos que a gente fez até agora, foi um dos mais pesados, porque ele vai na veia dizendo que estava errado no meio daquele povo, certo? Aí ele fala: eu espero que vocês tenham lido, que vocês tenham entendido o meu recado diante disso. E aí no 15 ele fala que ele queria ter ido visitar, do 15 até o 22, nós não vamos ler todos esses versos, ele fala: eu queria ir visitar vocês. Na primeira carta ele disse que visitaria. Ele falou: por enquanto eu não vou lá na primeira carta, porque me abriu uma porta aqui na região. Ele aproveitou a oportunidade que Deus deu, só que no desejo de ir naquele momento, ele esperou um pouco por algumas circunstâncias que surgiram, e ele vai explicar isso aqui. Como é um fato mais histórico, eu não vou entrar nesses detalhes, nós vamos adiantar um pouco mais. Versículos 23 e 24. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria. Porquanto pela fé já estáis firmes. Ele fala assim: olha, eu quero voltar aí, só que eu não senti que é o momento adequado. E ele vai entrar um pouco mais lá na frente, a gente vai deixar para explicar lá. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte: eu quero estar aí com vocês, e eu escrevi uma carta pesada para vocês, não porque eu sou dominador da vossa fé. Somos cooperadores. Paulo poderia dizer: olha, eu sou apóstolo, vocês me ouçam, vocês são obrigados a fazer o que eu quero, eu vou chegar aí e vou falar isso, vocês vão fazer. Mas ele fala assim: eu não sou dominador da fé. Ninguém tem o direito de controlar a vida dos outros à sua vontade. Nós podemos falar o que Deus diz, podemos mostrar o que está errado, podemos mostrar o pecado à luz das Escrituras, mas a gente não tem o direito de dominar sobre a vida das pessoas. Quem deve dominar é o Senhor. Existe um ensino perigoso que deve ser cuidado, é sobre cobertura espiritual. Olha, você está debaixo da minha cobertura, você tem que fazer tudo o que eu estou falando, porque se você sair daqui, aí o bicho vai pegar para o teu lado. E usa isso para o quê? Dominar sobre as pessoas. E Paulo diz: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Então, ele tinha consciência de que a posição nossa é de sermos colaboradores, de juntos crescermos no entendimento e no crescimento, de amarmos o Senhor e de servirmos ao Senhor. Capítulo 2, verso 1 até o 4, nós vamos ler o 1 e o 4 para ganhar um pouco de tempo. Ele fala um pouquinho sobre a questão da carta. Ele diz assim, ó: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Verso 4, porque em meio a muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Ele fala: eu escrevi a primeira carta, gente, e foi dura. Mas foi dura para vocês, mas foi dura para mim. Porque eu não sou dominador sobre a fé de vocês, mas eu vi o perigo, e em lágrimas, em sofrimento, em tristeza, em angústia, eu escrevi para vocês, porque era necessário. Porque eu queria ver o bem de vocês, porque eu queria mostrar para vocês o meu amor de forma a mostrar o que estava certo, o que estava errado, porque eu amo vocês, eu não quero que vocês continuem no erro.
Então ele explica o seu sentimento. Ele falou: queria ver vocês não em tristeza, eu quero ver vocês em alegria. Eu escrevi uma carta pesada porque se fez necessária, mas não foi só sofrimento para vocês, foi para mim. Foi muita lágrima que eu derramei ao ponto de escrever aquela carta, ajudando vocês a entenderem as necessidades de mudança, de transformação. Só para a gente lembrar algumas coisas que aconteciam lá em Corinto, lembra? Tinha divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, discutiam, brigavam entre eles. Tinha imoralidade, o cara chegava a dormir com a própria madrasta. Tinha um indo contra o outro nos tribunais, acusando o outro. Tinha divisões no meio deles. Tinha uma ceia toda bagunçada, onde um enchia a pança e enchia a cara e o outro não tinha nada. Tinha uma bagunça instituída naquele meio. E ele fala assim: gente, não tem por que se orgulhar, vamos arrumar a casa. Vamos pôr em ordem a nossa vida, vamos pôr em ordem a igreja. E agora ele fala: foi com muita angústia e com muita tristeza que eu escrevi a carta, mas se fez necessário. E de tudo aquilo, uma das coisas que era mais pesadas foi a questão do tratamento daquele pecado, não foi? Ele chegou ao ponto de dizer: ó, manda o cara embora, nem que seja para o Satanás destruir a carne e o espírito ser salvo. Pesado isso, não foi? Foi. Agora, olha só o verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. Fala, ó, precisou tomar uma atitude e ele realmente precisou receber um corretivo para o quê? Para mudar a vida, certo? Então é necessário no meio daqueles que creem o ato de disciplina. O que é o ato de disciplina? A gente pensa que disciplina é só pegar e expulsar alguém da igreja. Mas não é isso. Veja só que a disciplina começa comigo. Quando ele fala da ceia, ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Aí começa, eu já começo a olhar para a minha vida à luz do que Deus diz, confronto a minha vida com a palavra de Deus. Para quê? Para ser melhor. Depois, se precisar, alguém pode chegar e falar: Valdir, olha, cuida com isso. Valdir, você precisa melhorar ali. Mas aí eu não ouço, de repente juntam dois. E vem: Valdir, ó, você não está entendendo, você não percebeu ainda. Tudo isso é um ato de disciplina, o quê? Deus nos corrigindo para que sejamos melhores. É o amor de Deus. E chega o ponto que não houve ninguém. Então a igreja disciplina. Por isso que diz o verso 6, basta então a punição. Só que o objetivo da disciplina não é afastamento, não é jogar a pessoa fora. Olha só o que acontece, verso 7 e verso 8. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Veja que o propósito da disciplina é um ato de amor para que ajude a pessoa a endireitar o seu caminho. É uma maneira que Deus usa para nos conduzir no caminho certo e nos levar dia após dia numa vida em que a gente segue os passos de Cristo, onde a gente procura viver de um modo santo, separado para Deus. E ele falou: olha, não deixa o cara cair em demasiada tristeza. Já houve a punição, vamos lá agora, vamos estender o amor, vamos estender o perdão, vamos trazer essa pessoa de volta, vamos restaurá-lo, porque o objetivo da disciplina é restauração e não excomungação. É trazer para perto de Deus e não jogar para longe. Então, estenda a mão em perdão, em amor, mostre o seu amor para com ele. Ele está agora triste, ele sentiu o peso do seu pecado. Então chegou a hora de a gente estender a mão em perdão e demonstrar amor. Versículo 12 até... Bom, vamos ler o 9 também. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que tudo sois obedientes. Ele falou assim: eu escrevi para vocês antes que deveria tratar o pecado. Vocês trataram. Agora a pessoa entendeu. A pessoa está sentindo o peso do seu pecado. Agora vamos restaurá-lo. Vamos perdoá-lo. Vamos chegar perto. Vamos levantá-lo. Vamos demonstrar para com ele o nosso amor.
Versículo 12 e 13 agora. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ele fala, eu fui a Troade, abri uma porta, aproveitei o que tinha ali, como falou lá na primeira carta, mas eu fiquei preocupado, Tito não apareceu. Então ele partiu para a Macedônia para encontrar com Tito. Lá na frente vai falar o que foi esse encontro, tá bom? No mesmo livro, daqui a pouco vai falar sobre isso. Versículo 14 agora. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de vós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, o Senhor é que nos conduz em triunfo. Ninguém fica em pé se não for o Senhor agindo. Ninguém vence se não for o Senhor dando a vitória. Nós somos fracos. Lembra lá no capítulo, acho que se eu não me engano, 10 de 1 Coríntios, ele falou, ó, quem acha que está em pé, toma cuidado. Porque quem nos conduz em triunfo é o Senhor. Nós vimos em Romanos capítulo 8, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele que nos conduz em triunfo, e por onde nós passamos, em todo lugar, é manifestado, através das nossas vidas, a fragrância do seu conhecimento. E olha o que diz o verso 15. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Ou seja, Cristo vem e faz a diferença nas nossas vidas. Ele nos salva, Ele muda a nossa vida, Ele nos transforma, certo? Porque o Evangelho é o poder transformador de Deus nas nossas vidas. E nós somos agora o bom perfume de Cristo. Por onde a gente passa, o que deve exalar é um bom perfume de Cristo. As pessoas devem olhar para nós e sentir o cheiro de Cristo. Aí você fala, como assim? A nossa vida rendida ao Senhor faz com que as pessoas tenham vontade de estar perto. Tem um verso lá no Velho Testamento que fala assim, moscas mortas no unguento fazem exalar mau cheiro. O que quer dizer isso? Que uma mosca, se morrer no meio do perfume, em vez de ele cheirar bem, ele vai cheirar mal. A gente pode aplicar isso para a nossa vida. Nós somos um bom perfume de Cristo. Mas se a gente começar a agir errado, o pecado vai fazer com que esse bom perfume cheire mal. Então, temos um grande privilégio. O Senhor nos conduz em triunfo. Por onde andamos, estamos espalhando a fragrância do seu amor. Somos o bom perfume de Cristo. E devemos agir para que isso seja uma realidade no nosso meio, na nossa vida. Verso 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Ele fala, olha, nós somos o bom perfume de Cristo. Por onde passamos é a fragrância do seu amor. Cristo nos conduz em triunfo. O Senhor Deus é o nosso Pai, é o Pai de misericórdia, de toda consolação, nos ajuda nas nossas dificuldades. Mas infelizmente, tem pessoas mercadejando a palavra de Deus. Tem pessoas que estão vendendo a palavra de Deus. Tem pessoas que estão negociando com a palavra de Deus. E aí, tem aquelas pessoas que ficam extorquindo o rebanho, usando a palavra como referência. Ele falou, a gente tem que ter a consciência de que nós estamos aqui para atrair as pessoas a Cristo, mas infelizmente muitas pessoas estão usando da palavra, estão usando do nome de Cristo para ficar tirando o dinheiro dos outros. É uma palavra dura também. E ele fala com toda a veemência. Ele fala, agora a gente tem que servir ao Senhor com toda sinceridade, não por interesse. Capítulo 3, versículo 1 até 3. Veja que ele falou que nós somos o bom perfume de Cristo, certo? Agora ele vai falar que a gente é a carta de Cristo. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos?
Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Sois vós a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações, desculpa. Veja que ele está falando, olha, nós somos a carta de Cristo, ou seja, o mundo olha para nós e vai ler essa carta. E qual a mensagem que vai ser transmitida para essas pessoas? Veja aqui, tem a mensagem que nós proclamamos, que é falar que Cristo morreu por nós. Tem a mensagem que também nós proclamamos na ceia, onde lembramos o que ele fez e assim anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Mas ele está falando que a nossa vida também fala de Cristo. As pessoas vão olhar para nós, vão olhar essa carta e qual é a impressão que eles vão ter? Qual é a mensagem que vai ser transmitida para eles ao ler essa carta? Então nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos uma carta aberta para que o mundo conheça o Senhor. Versículo 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele fala assim, gente, a gente não tem capacidade de pensar coisa boa nenhuma. A nossa suficiência vem de Cristo. Quando alguém quer começar a falar assim, olha, eu tenho uma nova mensagem, eu vou descobrir uma coisa que ninguém descobriu da Bíblia, quase com certeza vai ser heresia. Porque se a nossa suficiência tem que vir do Senhor, na nossa mente nós podemos pensar muitas coisas, mas muita bobagem, muita coisa errada. Nós temos que descansar que a nossa suficiência vem do Senhor, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda. Dos versos 7 a 11, nós vamos ler só o 8. Fala que a maior glória que temos é o ministério que o Espírito produz em nós. Diz assim, ó, como não será a maior glória o ministério do Espírito? O que isso quer dizer? É assim, ele fala que quando Moisés subiu na montanha, lá no Monte Sinai, quando Deus deu os mandamentos, quando ele desce, o povo de Israel via brilhar o rosto dele. E aí ele está falando agora, o que Deus produz nos seus filhos é uma glória maior. O que o Espírito produz em nós é uma glória mais reluzente. Porque nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. O mundo tem que olhar para nós e ver o nosso rosto brilhar para procurar saber se esse cara tem alguma coisa que eu não tenho. Tem uma história verídica que aconteceu na Papua Nova Guiné. E aí, um grupo de uma aldeia ouviu a palavra e a vida foi transformada. Aí um grupo de outra aldeia veio e falou, a gente quer comprar um missionário aqui. Porque nos olhos deles tem luz, mas no meu só tem escuridão. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nossos olhos têm que brilhar. A nossa vida tem que brilhar. Temos que ser uma carta que o mundo vai ler, vai querer saber da mensagem. Temos que ser um bom perfume que vai atrair as pessoas pelo bom cheiro. É isso que ele está falando de nós. O Senhor quer brilhar através das nossas vidas. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Ou seja, gente, eu sou o bom perfume, eu sou a carta, o Senhor quer brilhar através da minha vida, eu tenho que ter ousadia para falar. Agora, se eu estou fazendo o que é errado, se eu estou fazendo coisas que envergonham o nome do Senhor, eu não vou ter ousadia, eu vou ter vergonha. Então, quando nós somos o bom perfume, somos a carta, e o Senhor brilha através das nossas vidas, aí nós conseguimos ter mais ousadia para falar, senão a gente não vai conseguir ter. Versículos 14 até 16, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, vocês lembram qual é a antiga aliança? Os 10 mandamentos dados lá por Moisés, lá no Monte Sinai, Deus deu a Moisés, Moisés ao povo.
Então, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava, o povo pediu para ele colocar um pano para cobrir o rosto, porque o povo se sentia mal de ver aquele brilho. E aí ele está falando, sabe o que acontece hoje? Quando eles fazem a leitura dos mandamentos lá, eles ainda estão com o rosto coberto porque não estão vendo a glória de Deus. E aí ele vai explicar o que isso quer dizer, verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ou seja, eles estão com uma coisa que está encobrindo a sua visão espiritual. O coração deles está duro. Eles olham para as leis, olham para os mandamentos, querem seguir à risca aquilo, mas não entendem a essência do mandamento. E aí fala, mas quando ele se converte ao Senhor, e a ideia de converter é o quê? Você está indo num caminho, opa, não é esse caminho, eu viro e vou para outro caminho. Quando alguém percebe que o que o Senhor tem é mais importante do que a lei apontava para Jesus Cristo e não tirava a pessoa de Cristo, e ele resolve se render ao Senhor, esse véu sai da sua frente e ele começa a ver a glória de Deus e depois, posteriormente, refletir essa glória de Deus. Versículo 17 agora. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Veja que o povo de Israel vivia preso à lei, não podia comer certas coisas, estava sempre preso àquelas regras todas. Lembra que quando Jesus veio, os fariseus tinham aquele número excessivo de regras e leis e não aceitaram ele como Salvador, porque o coração estava com o véu sobre ele, que não queriam enxergar o que o Senhor estava fazendo. E aí ele falou, mas quando a gente entende o que Cristo fez por nós, aí tem liberdade. O Espírito morando em nós produz libertação. Aquele que era preso às drogas, ele vai ser libertado. Aquele que era preso à imoralidade, ele vai ser libertado. Aquele que era preso às coisas erradas, ele é libertado pelo Senhor. Porque o Espírito vem morar em nós e transforma nossas vidas. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como se por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. Veja só, nós somos transformados e refletindo, aí vamos refletir a imagem do Senhor. Somos o bom perfume, somos a carta, transformados por Deus, nós refletimos a sua glória. As pessoas têm que olhar para nós e encontrar em nós diferença. Elas têm que estar no nosso meio e perceber algo diferente. Aquele que trabalha conosco, ele pode não concordar com a nossa fé, mas ele pode chegar e falar assim, mas alguma coisa diferente acontece ali. Porque a diferença que o Senhor produz não são coisas que as pessoas fazem, a diferença que ele produz é uma transformação de vida. Aquele que fazia as coisas erradas agora não faz mais, aquele que mentia para de mentir, aquele que roubava para de roubar, aquele que traía para de trair. Vida que é transformada pelo Senhor. É isso que ele espera de nós. Então os 3 primeiros capítulos a gente pode resumir da seguinte forma. Nós temos um Deus, Pai de toda consolação, de todo conforto, não importa o problema pelo qual nós passamos, Ele está ali para nos confortar e nos ajudar, certo? Mesmo que em face à morte, a gente não se desespera porque o Senhor vai nos ressuscitar, porque temos certeza da vida eterna, porque vamos nos encontrar com Ele. E esse Senhor, Ele nos chama para que sejamos a diferença. Ele transforma as nossas vidas para que sejamos o bom perfume, para que sejamos a carta, para que estejamos refletindo a sua glória no meio de um mundo caído, num mundo cheio de pecado. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou,
maldade com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos